Existem alguns momentos na nossa vida que é como quando a borboleta sai do casulo, depois dali não tem como voltar. Compreender o mundo espiritual tem sido isso para mim, esse sair do casulo. E é isso que eu quero trazer de reflexão para você hoje. Eu espero conseguir comunicar de forma clara e te ajudar a compreender melhor esse universo que é tão importante na nossa vida como cristão. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo espiritual é um tribunal. O que isso significa? Pensa na forma de tribunal mesmo, no mundo natural. Existe um juiz, um réu, um advogado, a acusação, enfim, muitos pontos chaves. Mas o que a gente, por mínimo que você saiba de um tribunal, você sabe que o quê? Que ele tem leis e regras que ditam e que governam ali, e que vão determinar o que é certo ou errado. O mundo espiritual é exatamente isso. A Bíblia coloca Deus como justo juiz, Jesus como advogado fiel e o inimigo como acusador. Ou seja, quando a gente consegue compreender isso, vai ficando mais claro na nossa cabeça como as coisas funcionam. Entender que é literalmente um tribunal, literalmente mesmo, a gente consegue compreender melhor as coisas. O inimigo só pode te tocar em duas situações, e são por legalidade ou por permissão de Deus, como foi o caso de Jó, por exemplo. E nessas duas situações a gente precisa entender que, a maioria das coisas que a gente passa não tem nem a ver com diretamente Deus permitindo, e sim como Deus sendo justo juiz. Se você dá legalidade para o inimigo, Deus não pode, sendo justo, olhar e falar, não, eu vou passar um pano. Não, não é assim que funciona. Deus é o justo juiz, ele não vai se escarnecer. Se você está errado, você vai colher de acordo com aquilo. Deus não vai se escarnecer porque você não é o alecrim dourado de Jesus. Então, o mundo espiritual existe legalidade. E no momento que você dá essa legalidade, o inimigo pode tocar na sua vida de diversas formas e áreas diferentes. Eu tenho buscado compreender melhor sobre o mundo espiritual e estudado muito sobre isso. E uma pessoa que tem sido o ponto-chave disso, além, obviamente, do Espírito Santo para trazer compreensão, é a pastora Tânia Teresa. Eu vou deixar o canal dela aqui e eu super recomendo que vocês entrem, assistam e consumam os conteúdos dela. Ela tem muita experiência. Ela tem mais de 40 anos no Ministério de Cura e Libertação e ela tem trago muita luz para o meu entendimento, assim, para conseguir compreender melhor isso. Agora, entrando nos 3 tipos de legalidade que a gente pode dar, eu peguei esses 3 exemplos. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer outros vídeos. Conforme as coisas forem evoluindo e eu tendo mais clareza e conhecimento, eu vou repassando para vocês. A gente vai se ajudando. Vocês também deixem aqui, se vocês sabem alguma informação que vocês acham complementar, vai ser muito bem-vindo. O primeiro mandamento que eu acho que a gente erra muito e dá muita ilegalidade é em relação a amar a Deus sobre todas as coisas. Por que Deus fala pra gente amar Ele acima de todas as coisas? Porque Ele sabe que qualquer coisa, qualquer pessoa que a gente coloque no lugar de Deus, vai dar ruim. Quando Deus pede para amarmos Ele acima de todas as coisas, é uma resposta de amor por nós mesmos. E isso parece um paradoxo, mas quando Deus está falando para você amar Ele acima de todas as coisas, o principal alvo desse amor é você mesmo. O mandamento final é para o seu bem. Porque Ele sabe que tudo que você tentar tampar de buraco que existe dentro de você com outra coisa que não seja o Senhor, você não vai se sentir preenchido. Você vai ter cada vez mais sede e cada vez mais vazio. Eu gosto muito de uma frase que fala que dentro de cada homem existe um buraco que é preenchido do tamanho exato de Deus. Tá, Thalia, mas me explica então exatamente na prática que tipo de legalidade que eu dou quando eu estou descumprindo, né? Como que eu descumpro esse mandamento? Quando o foco da sua vida é unicamente a vida aqui na Terra. Hoje a gente vê as pessoas cada vez mais cegas em si mesmas, cada vez um ego mais exacerbado, cada vez as pessoas se acham mais especiais ou acham que a vida aqui na Terra é o principal, é o foco. Ser bem sucedido aqui é o que dita, entendeu? É o que vale e conquistar e viver coisas na Terra que é o mais importante. E quando a gente vive uma vida onde a finalidade, onde o nosso futuro é literalmente somente coisas terrenas, somente planos para o amanhã aqui na Terra, bom, a gente já viu essa história antes, né? Paulo fala que somos miseráveis. Então é isso, se uma pessoa tira o foco de Deus, o coração dela não é preenchido pelo amor de Deus,
o foco e o sonho dela vai ser completamente canalizado para outro lugar. Esse buraco que eu falei para vocês vai ser tentado ser preenchido com todo tipo de coisa, seja com prazeres da carne, seja com planos que a princípio ao homem pode ser vistos como algo bom, mas isso sempre dará legalidade para o inimigo. Tirar Deus do centro do seu coração, além de dar legalidade, te afasta completamente da vida abundante que Deus falou. A gente precisa entender e viver com os olhos para o lugar certo, para quebrar as legalidades. E essa altura do vídeo eu não sei se você já está com o pensamento claro o suficiente para entender o que eu estou dizendo, mas quando você desobedece a Deus, o inimigo tem autoridade. Ele pode chegar diante de Deus e falar: aqui as provas de que ela está descumprindo aquilo que você falou, então dá licença que eu posso agir, eu posso condená-la, eu posso ir lá cobrar os meus honorários. E vocês lembram, o salário do pecado é o quê? Morte. O diabo vem para roubar, matar e destruir, e é qualquer área, não é uma específica. Outro mandamento que Deus nos dá é não furtarás. E não que você vá furtar de forma direta, de ser um ladrão. Isso também é pecado, óbvio, mas o que eu quero trazer aqui desse mandamento é que pegar emprestado com a intenção de não devolver é um tipo de roubo. Pegar algo de alguém, mesmo sabendo que aquilo não vai custar para aquela pessoa, é um tipo de roubo. Se você recebe algo de alguém a mais, um troco a mais, isso é roubo. Você não avisa, isso é roubo. Se você compra de uma fonte duvidosa, é um tipo de roubo, você está sendo conivente com aquilo. Se você está sendo conivente, enfim. Então, até o exemplo da pastora Tânia Teresa é maravilhoso. Ela explicou como Deus trouxe compreensão para ela em relação a isso. E eu não vou entrar em detalhes aqui, eu prefiro que vocês assistam, igual eu disse, o vídeo, que com certeza vai ser enriquecedor para vocês. Mas a gente precisa entender, no momento que a gente está descumprindo isso, e em alguma camada, alguma esfera, furtando, a gente está dando legalidade, o inimigo pode agir matando, roubando, destruindo. É o que a gente tem visto muito na nossa geração. Não dará falso testemunho. E essa questão do falso testemunho é muito complicada, né? Porque em quantos momentos a gente toma como verdade um lado só da história? Às vezes a gente está vendo uma situação, a gente não sabe o contexto geral, somente Deus sabe o contexto geral, e a gente toma partido, toma como verdade. A gente muitas vezes sai afirmando e levantando falso testemunho, porque a gente não tem como saber de fato o que aconteceu. Eu acho que a gente tem que sempre ser tardio no julgar. A gente, como eu acabei de dizer, nem tudo é tão claro como parece. A gente não entende o porquê das coisas, a gente não entende o porquê aquela pessoa agiu daquela forma, o que levou ela a agir daquela forma. Então, eu penso que a gente tem que sempre ter responsabilidade na hora de abrir a nossa boca. A Bíblia nos orienta a frear a nossa boca, conduzir a nossa boca para a vida. Então, levantar o falso testemunho é falar fofocas, é falar coisas que você não sabe, cancelar alguém sem você nem entender o contexto, enfim, tudo isso que envolve falar sobre o próximo. Se você está fazendo algo intencional, como levantar calúnias ou afirmar mentiras sobre alguém, isso é levantar falso testemunho. E esse falso testemunho também, adivinha? Dá legalidade para o inimigo hoje na sua vida. E antes que alguém venha aqui falar, para que perder tempo falando de coisas do diabo, enfim, porque não fala de Deus, do amor de Deus. Gente, a gente vê uma igreja hoje completamente despreparada para o mundo espiritual. Deus tem me incomodado muito em respeito disso e aberto os meus olhos, tirando as escamas de peixe dos meus olhos. E o que eu mais quero é que vocês entendam que quando Deus nos traz clareza sobre algo, quando Ele nos liberta, a gente é verdadeiramente livre, né? Como diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. O processo de libertação, o processo de estar em Cristo é entender que nós somos Espírito, que Deus é Espírito e que tudo é espiritual. Não existe, eu gosto muito de uma colocação que o meu pastor que ele usa, né, na igreja, de que você não é um gato e tem 7 vidas. Não existe vida emocional, vida espiritual, vida sentimental. É tudo uma vida e sua vida. E a gente precisa compreender isso. Porque às vezes a gente quer separar, a gente fica naturalizando tudo, enxergando tudo somente com os olhos da carne, com os olhos naturais. E não é assim que funciona. A maioria dos nossos problemas vem de raízes espirituais. A maioria dos perrengues que você passa pode ter sido fruto das suas próprias escolhas. E eu me arrisco a dizer que 90% deles
porque a gente sabe que Deus é bom. E no momento que a gente acha que tudo que está acontecendo é só o inimigo, sem influência nossa, a gente está duvidando dessa bondade de Deus. A gente não pode ser injusto e deixar que Deus leve a culpa por coisas que a gente mesmo plantou e está colhendo. Às vezes a gente quer jogar tudo no ar, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe mesmo de todas as coisas, mas as coisas que você está passando pode ser que você tenha plantado. Então, ter responsabilidade é um sinal de maturidade. E a gente precisa buscar essa maturidade na vida espiritual. A gente precisa entender do mundo espiritual e contra o que estamos lutando. E é isso que eu quero que você saia desse vídeo pensando, que você se dedique a entender mais desse outro lado da história que a gente tanto negligenciou durante anos na igreja. E hoje as pessoas só querem saber de bênçãos, só quer saber da bênção e não do abençoador. Então que a gente fale sim muito do amor de Deus para as pessoas. O que o mundo mais precisa é disso, mas que a gente saiba contra o que estamos lutando quando vamos falar do amor de Deus para as pessoas. Amém? Que o Espírito Santo conduza a sua vida em nome de Jesus e que ele te convença de todo o pecado que existe em você e juízo e te traga paz. Em nome de Jesus é o meu desejo. Beijo, fiquem com Deus.